Olá, eu sou Juca Kfouri, estamos começando mais uma tabelinha. Queremos a sua participação. Queremos saber, por exemplo, a sua opinião sobre quem vai ser o campeão simbólico do primeiro turno deste Brasileirão, porque o campeão mundial sub-20 nós já sabemos quem é. É a seleção brasileira de Oscar, o Pé Santo. 3 gols numa final de Copa do Mundo sub-20. A geração sub-20 do Brasil chegou ao mesmo ponto em que a seleção principal ganhou pela 5ª vez um campeonato mundial. Queremos saber também a sua opinião. Fosse você a decidir, quem seria o técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres? Mano Menezes, como está previsto, ou Ney Franco, que ganhou o Sul-Americano e o Mundial com a garotada? Queremos também saber que gol foi mais bonito, o de Leandro Damião, de bicicleta, ou o de Dagoberto, de cobertura sobre São Marcos. Falar de Dagoberto nem sempre é, digamos assim, de boa etiqueta aqui na tabelinha, porque há quem não goste dele. É meio gafe mesmo, não é, Thaís Almendra, falar do Dagoberto, né? É verdade, é verdade. Tem muita gente ontem mesmo no Twitter falando muito mal do Dagoberto, um monte de gente contra ele, mas, né? É verdade. Como vai, Vitor? Eu vou bem. É? Boa tarde, Juca. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, internautas. Você fez uma direta e indireta para mim. Eu, no caso, acho o Dagoberto um jogador sem nenhum compromisso, já não tenho nenhum problema em falar isso. Não acho jogador ruim, mas se o Ricardo Gomes não gostava, o Muricy não gostava, o Adilson não gosta muito, o Carpegiani não gostava, e mais gente dentro de São Paulo também não gosta, inclusive dentro do elenco de jogadores importantes. Já houve até uma certa troca de farpas indireta em momentos ruins, momentos de crise. Eu acho que deve ter algum problema com o jogador. E já falei, se fosse diretoria do São Paulo, ofereceria, o contrato dele termina em abril do ano que vem, uma proposta de renovação de R$ 1.500 por mês, porque eu acho que o futebol dele vale, no geral, quando a gente soma a participação no ambiente. Eu vou pedir para a Ana, até de alguma maneira, subverter aqui a ordem da nossa tabelinha, porque diante disso, de uma proposta de R$ 1.500 para o Dagoberto continuar no São Paulo, Nossa, só é grave essa botando os gols da rodada para você escolher e para que nós possamos escolher, com uma pergunta adicional. Será que alguém que faz um dos gols selecionados, certamente, como Dagoberto fez, é jogador de apenas R$ 1.500 apenas? Por mês? Por mês. Esse jeito que gera tanto problema interno. Vamos ver. Vamos ver os gols da rodada. Pagando para ter o problema, ainda reclama. Ah lá. O primeiro deles é exatamente o gol de Dagoberto. Golaço. Foi um golaço. Golaço. Aliás, ele Indiscutível. fez outros golaços. Marcos não tinha que estar ali onde estava, né? Mas o que o Marcos podia fazer? Não podia fazer nada, mas não devia estar na marca do pênalti. Não tem erro nenhum do goleiro. Não tem erro do goleiro. Tentou diminuir o ângulo. Certo. O jogador nessa hora costuma dar um bicão, a bola pode subir, o ângulo menor. O Dagoberto foi inteligente, mérito dele. Não vejo erro nenhum do Marcos na jogada. Mas ele continua valendo R$ 1.500 por mês. Se você continuar reclamando, cai para 1.200. 1.200. Bom, vamos ver agora quanto será que Oferta vale ruim, né, coitado? Leandro Damião e sua bicicleta. Muito mais. Nossa. Olha lá. Bola veio do Andrezinho para o De La Torre. O De La Torre botou para o Leandro Damião dar esta magnífica bicicleta. O do Kempis que não entra na história? Vê novamente. Vamos ver. De novo. Deu uma travadinha. Vamos. Pra frente, Brasil. Só Brasil. fala da Dagoberto, que coisa empaca, né? Realmente. A internet é assim, não é Olha, o mesmo? Dagoberto é terrível, hein? Ele tá fazendo catiça. É lógico, ele quer ganhar o prêmio aqui da tabelinha. De Leandro Damião. Né? Agora sim, ó. Olha que beleza. Ó! Que maravilha, pedalou no ar. Golaço. Bem, agora aquele país da piada pronta, como diz Macaco Simão, óbvio que todo mundo está chamando esse gol do Allan Kardec de um gol espírita. Mas não foi gol espírita. Não foi gol sem ângulo, foi um gol difícil. Foi um gol esquisito, mas espírita não foi. Nossa. Ele tocou de primeira com muita categoria. Mas espírita foi a vitória do Santos em tais circunstâncias, né? Até porque o Santos mereceu sair
tomando Primeiro de 3 tempo, no primeiro principalmente, tempo. Né? Bahia meteu bola na trave, o Diaba 4. Agora o gol de André, pelo Botafogo contra o Galo. Mas o gol do Galo, né? O gol solitário do Galo. Belíssimo gol, batendo de primeira o menino André, que era do Santos. Olha lá, ó. Bola cruzada, ele pega de primeira, de 3 dedos, belíssimo gol. Belo Já gol. fiz gol assim. Quero aqui dizer publicamente, já fiz gol assim. Uma vez. Com o mas Washington fiz. Oliveto no gol. Não. Era um goleiro bom até. Imagino. E, finalmente, o gol de Marcinho, do Furacão, no empate do Furacão com o Coelho. Também um belo gol, mas aí eu acho que com colaboração do goleiro americano. Né? Porque esse gol não se toma, né? Eu acho. Eu não escolheria esse Era um gol. gol defensável. Eu escolheria o gol do Kempis, exatamente. Não é? O gol do Kemis foi um golaço também. Não é? Mas foi no meio da semana, não foi? Foi no meio da semana, Não na quinta-feira. Vale, não vale. O gol do Kempis foi no gol aqui aqui não, o gol lá em Gol do Sete América, Lagoas, gol do América no contra o empate com São Paulo, no último minuto. Né? Um belíssimo gol de Kempis, que merece todas as homenagens. E você vai ficar com Eu fico com o sensacional Dagol ou vai ficar com o Leandro Damião? Eu vou ficar com o gol do Leandro Damião. Mas como você faz isso com o Dagol? Justamente quando ele faz o gol bonito assim, você não vai dar essa... Como você gosta muito de dar moral para os jogadores, você não dá Porque essa eu tenho- moral para ele. Porque eu tenho certeza absoluta que dentro da sua generosidade e da sua incapacidade de perseguir quem quer que seja, até mesmo Muricy Ramalho, você votará em Dagoberto. Não coloque o Muricy no pacote do Dagoberto. Não? Não, o Muricy é um profissional sério, esforçado, não faz corpo mole, não chuta a bola para fora em semifinal de Campeonato Paulista quando o jogo está perdido, né? Não faz alteração errada de propósito para piorar a situação, como o Dagoberto chutou aquela bola no São Paulo 3, no Santos 3, São Paulo 0. Ele é um pote até aqui de mágoas. Não é mago, é que eu gosto de jogadores que respeitam a camisa do clube. Perfeito. Eu odeio Tietes, Qual essa é que o é a gol verdade. mais bonito para você? O gol do Leandro Damião, não tenho a E menor você, dúvida. Thaís Almeida? Olha, eu, como Thaís Almeida mesmo, eu acho que foi do Dagoberto mesmo. E sem ser Thaís Ontem Almeida, como mesmo- que Não, como, agora a palavra como os internautas, para de me zoar, como os internautas, eles estão falando Leandro Damião. Eu ontem até tinha falado, para de balançar o meu computador. Então, ele fica balançando. Gente, Olha ele a me bota chuta, dela. ele toda hora ele faz alguma coisa e não deixa eu falar, e eu tava falando. Então, eu ontem até no Twitter tinha falado que eu achei o gol do Dagoberto muito bonito, eu achei a jogada boa, diferentemente do Birner, mas lógico que ele já teve vários tropeços como jogador, mas eu achei um gol bonito sim. Golaço, eu Um também concordo, sim. golaço, golaço. E os internautas estão falando que eles preferem o Leandro Damião. Poxa, será que estão todos perseguindo o Dagoberto? Não seja injusto, internautas. Não seja igual ao Birner. O gol do Leandro Damião é um gol bobo, gol de bicicleta, acontece toda hora, né? Contra o Flamengo, o time que tá indo mal no campeonato. O Inter tava com jogador a menos já? Já, ué. Então, com jogador a O Inter menos, ficou então, com- bobagem. Ficou sem o Guinha Azul já no fim do Votem no primeiro tempo. Dagoberto, porque senão vocês serão acusados de perseguirem o jogador, como o Juca Kfouri faz comigo. Vamos ver então quem é o nosso bola de ouro, quem é o nosso perna de pau. Vale sub-20 no Bola de Ouro? Vale tudo no bola de ouro. Vale o bola tudo. É de fácil. ouro, por mim escolhido, o voto do Vitor Birner, quero deixar bem claro, é café com leite. O que vale mesmo é o meu voto. Porque, Ditadura. por enquanto, a Sucesso. tabelinha é com Juca Kfouri, não é tabelinha com Vitor Ernesto Birner. Um dia talvez venha a ser. Mas, por enquanto, é tabelinha com Juca Kfouri. O único ícone aqui é você. Eu Ícone. acho isso normal. Nossa. Ele Ícone, excluiu nós eu ia dois. dizer Normal. quem é, mas não fica Ele é assim bem, mesmo. por seria falta de respeito com uma senhora, porque eu tenho todo o respeito do mundo. Ganham como chuteira de ouro. Ganhão. Ganham. Leandro Damião, pelo belíssimo gol de bicicleta, que você vê aí, né? Ele tem até direito a um estacionamento privativo no Que beleza. Beira-Rio. Muito né? bom. Tá aí a belíssima charge do nosso Felipe Elias no meu blog. E Oscar, o Pé Santo, autor de 3 gols contra a seleção portuguesa no jogo que terminou 2-2 no tempo regulamentar, e ele fez o terceiro já na prorrogação. Este sim um gol espírita, um gol em que ele provavelmente quis cruzar, mas acabou resultando num golaço também. Oscar, o Pé Santo, e Leandro Damião ganham a nossa chuteira de ouro. E, evidentemente, o perna de pau só pode ser David,
que perdeu o gol mais feito do Campeonato Brasileiro até aqui, em suas 18 rodadas. Quando estava 2-1? De peixinho, 2-2. 2-2, tá? Não, estava 2-1. 2-1 era o jogo. Estava 2-1, liquidava o jogo. O Ronaldinho fez uma jogada brilhante pela direita, pôs na cabeça dele sem goleiro. Ele mergulhou e cabeceou para fora. Eu não diria que até eu faria aquele gol, porque eu nunca fui bom cabeceador. Confesso até que tinha um certo temor em cabecear. É o fim do mundo. Mas eu e Ronaldo Fenômeno. Mimimi. Eu e Ronaldo Fenômeno Mimimi. tínhamos problema em cabecear. Mas David fica com perna de pau. Alguma restrição às escolhas? Não, concordo gênero, número e grau com o chuteira de ouro. E perna de pau tem muitos, então... Você poria, nessa semana, também o Dagoberto entre os pernas de pau? Não, de maneira alguma. Bom, pelo menos isso, não? Não, o Dagoberto tem jogado bem nessa temporada. Sim. O contrato dele está acabando, ele precisa de um novo trabalho, então ele tem que correr bastante, tem que jogar bem. Eu diria que só falta o São Paulo tirar o Dagoberto do time, né, nesse momento que o São Paulo brilha no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, com todos os jogadores à disposição, não tem lugar para ele. Não tem lugar. Para meio de campo do São Paulo é o Denilson com o Wellington, a linha de 3 na frente com o Lucas, Cícero ou Canhete, qual tiver melhor, e o Casimiro na esquerda e o Luiz Fabiano na frente de centroavante. Nem Dagoberto nem Rivaldo. Luiz Fabiano ou Henrique? Não, o Henrique não tem futebol para ser titular do São Paulo. Não? Você acha que ele vai ficar ou que ele vai embora? Não sei. Ele disse no Globo Esporte que vai se reapresentar na quinta-feira. Mas só na quinta-feira. Então, ele tem contrato até 2013. Ele quer descansar. Acho justo. Sim. Sem nenhum problema. Acho que o clube pode dar o descanso para ele. Ele foi artilheiro do Mundial, não? Foi. Sim. Artilheiro e bola de ouro também. Foi o bota de ouro e o bola de ouro. Foi o melhor jogador da competição e o artilheiro do torneio. Agora, da mesma forma como grandes jogadores já foram eleitos... E não aconteceram, né? Não, alguns grandes foram eleitos e aconteceram, outros não. Sim. Posso dar o exemplo do Caio Ribeiro, que hoje é comentarista da TV Globo, que foi artilheiro do Mundial, etc. E não era um grande jogador. Na verdade, a gente sabe, né? O Henrique parece mais jogador que o Caio, tá? Para fazer a comparação. As categorias de base, muito mais importante do que você ganhar títulos nas categorias de base, é você produzir jogadores que possam vir a jogar nos times principais, né? Isso tem mais valor até do que ganhar o título. Eu até queria, eu discuto até um pouco, né, essa questão que está sendo posta aí pelo seu ângulo positivo. A Espanha, até as suas categorias de base, estão jogando mais ou menos no mesmo sistema do time principal, da valorização da posse de bola, né? E eu, às vezes, me pergunto até que ponto isso não cerceia um pouco o talento natural do jovem. Quer dizer, não gosto muito dessa ideia do aprisionamento tático. Tem que jogar deste jeito. Eu acho que cada time vai jogar de um jeito, muito mais de acordo com as características dos jogadores. Eu concordo com você. Do que propriamente. Mas, enfim, mas digamos, eu acho admissível que você esteja tentando criar uma escola e aí você estabeleça, né, um caminho. Mas, de fato, nós já vimos seleções brasileiras, né, voltarem campeãs em categorias de base, e nem por isso aquele time revelar mais de 3, 4 jogadores. Né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: qual jogador dessa seleção brasileira campeão do mundo pode ser utilizado na principal? O Lucas e o Neymar, que já não estão mais. Isso. Então, sabe... Agora, eu gosto muito desse Dudu. Fez a diferença. Né? Fez a diferença no jogo. Mas não era titular, veja, né? Não era titular. O Gabriel, goleiro do Cruzeiro, embora tenha falhado, um bom goleiro, né, no gol de Portugal. Tem bons jogadores, Juca. Tem bons jogadores. Esse menino do Santos, né, que já vai convocado para a seleção principal, né? O Danilo? O Danilo foi convocado para ser, né? Que já é jogador do Porto, vai no final do ano para o Porto, né? Exatamente. Agora, por exemplo, o Henrique, quando fala do São Paulo, o titular vai ser o Luiz Fabiano. Agora, ele não vai jogar lá. É verdade. Talvez por isso que ele vai sair. Mas às vezes que o Henrique entrou no time de cima do São Paulo... Algumas vezes bem, outras não. Mas foi bem, né, Vitor? Assim, no geral, eu acho que é um jogador realmente promissor. Né? Ele atuou no nível do time que não era muito bom. Uhum. Não fez a diferença, não chamou a atenção por ser um grande jogador. E tem algumas coisas que podem incomodá-lo. Por exemplo, ele tem um salário menor que o William José. Então, os jogadores sabem quanto os seus companheiros de clube ganham. Claro. E está se destacando no campeonato onde o William José não se destacou, ele pode chegar. Esse Casimiro é um belíssimo jogador. Também acho. Belíssimo jogador. Belíssimo. E um jogador, como diria versátil. Cláudio Coutinho, polivalente. Versátil, Jogador para qualquer utilidade. Gosto dele jogando um pouco mais à frente.
do que o Ney Franco utilizou. Vitor Birner, é com imenso prazer que eu apresento a nossa bola de cristal. Vamos falar dos resultados anteriores e vamos fazer as projeções desta semana. Atenção, porque o homem mordeu o cachorro. Veja o gráfico. Eu nem comento isso. Temos aqui um gráfico. Victor Ernesto Birner. Parabéns! Devia tocar aquela música. Birner. We are the champions. Foi isso que vocês combinaram antes de chegar aqui? Foi, não foi, Juca? Essa ceninha ridícula? Óbvio que sim. Eu queria dizer ao caríssimo internauta, à caríssima internauta, que eu lamentei muito não ter conseguido obter aqui na tabelinha, na rodada do meio da semana, a mesma marca que eu consegui No obter blog. no meu blog. Aqui, infelizmente, de 10 resultados que eu previ na rodada 17, eu errei apenas 9 e acertei a vitória do Vasco contra o Avaí. No meu blog, eu cheguei ao auge. Eu errei os 10 resultados, que é alguma coisa tão difícil quanto acertar os 10. Eu errei os 10. Victor Birner, na semana, Talvez seja, nos resultados, mais difícil errar os 10 do que acertar os 10. talvez seja mais difícil. Mas Victor Ernesto Birner, não. Ele acertou 3 resultados da semana passada. Ele acertou o Internacional ganhando no Botafogo, ele acertou o Atlético Paranaense ganhando no Cruzeiro, ele acertou também o Vasco ganhando no Avaí, ele acertou 4. E acertou também um empate de América e São Paulo. Veja você que coisa. Ele acertou um empate de América e São Paulo. Uma coisa realmente difícil. Ele conseguiu acertar. Eu não aposto só em favoritos que nem você, porque senão sim, não dá graça claro, ao jogo. evidente. Evidente. Você vai sempre no favorito. Corinthians e Atlético, o favorito era quem? Era o Corinthians? Não tinha favorito. Atlético? Ah, não tinha. Eu votei no Galo, deu Corinthians. Já no fim de semana, eu apostei no Corinthians contra o Figueirense. Bom, no fim de semana, os nossos índices melhoraram. Ambos acertamos o Cruzeiro contra o Ceará. Eu acertei o Botafogo contra o Galo, ele errou, porque ele votou no Galo. Chamando a atenção que era zebra, no caso, Isso. quando votei. Ambos Só assisti o programa da erramos. semana passada. Ambos erramos a vitória, apostamos a vitória do Corinthians e erramos. Ambos acertamos no empate Inter e Flamengo. Ele acertou Avaí e Curitiba empate, eu tinha votado no Avaí. Ambos acertamos o empate de São Paulo e Palmeiras, mas esse era óbvio. Era óbvio, você ficou aqui na... Eu vou lembrar da semana Você vai passada. lembrar? O Juca... A Thaís vai confirmar. Tá. O Juca pegou e falou... Eu falei, o que você... Perguntou pra mim, o que você... Eu falei, aposto no empate. E eu falei, e você, Juca? Eu não sei. É verdade. Aí eu virei e falei assim, eu também não sei, mas eu apostei no empate. Aí você, tá, então eu vou com você no empate. É óbvio. É verdade. Então era óbvio, mas você titubeou tanto. Era óbvio. Diante dessa dificuldade, era óbvio. O que é isso? Papel em branco. Tá vendo? Quando é óbvio, você não demora pra responder. Tá muito bem. Puxa vida, que teste inteligente que ele fez. Nossa, O muito pior, que ele a fez assim pra mim, ó. psicologia Fez assim, explica. o que é isso? E eu respondi, o papel em branco. Mas não é um papel em branco. Não, mas eu mostrei Do outro esse lado pra você. Do outro lado está escrito. Veja você como tudo é muito relativo na vida. Seguimos. Tipo, meio grávida. Ambos também acertamos a obviedade do empate no Clássico do Rio entre Vasco e Fluminense. Esse era óbvio. E ambos acertamos o Santos contra o Bahia. Sabe E lá este Deus foi- como. Este foi realmente uma coisa, quase um aborto da natureza. Temos agora um jogo ainda, neste meio de semana, 8h30 na Vila Belmiro, entre Santos e Fluminense na quarta-feira, e depois os 10 jogos da última rodada do primeiro turno. Santos e Fluminense, quero chamar a atenção no seguinte, o Santos, tricampeão da Libertadores, ontem voltou a vencer, ganhando do tricolor baiano. Quarta-feira ele tem o tricolor carioca pela frente. E no domingo o tricolor paulista. Se ele vencer também o Fluminense e o São Paulo, ele fará a trinca diante dos tricolores. E Poderá começar a pensar, eventualmente, numa reação tão fabulosa que o leve ao tricampeonato brasileiro? não, Não? não. Ficará apenas 13 pontos do líder, Não dá. pensando hoje. Não dá. Ué, já o Flamengo
tirou uma diferença muito maior. Tudo bem, de mas 12. o Santos tem um É acúmulo que tem de... muita gente Tem na acúmulo frente, de né? jogos lá na frente, vai chegar a preocupação com muita o gente na Mundial frente. mais perto de dezembro. Mas sonhar não é pecado. Elenco para o Santos disputar o Tem, título sempre teve. Também acho. Tem o Sempre melhor teve. time do Brasil ainda. Não está jogando o melhor futebol do Brasil, mas tem o melhor time do Brasil. Santos, Fluminense, Vila Belmiro. Pode começar o senhor. Santos. Outro empate do Fluminense, o segundo no campeonato. Agora que ele ganhou, ele vai achar que ele... Não, eu levo isso daqui na brincadeira. Você Última começar a falar rodada, óbvio. clássicos. Óbvio que o Santos tem mais chance de ganhar que o Fluminense. Tem Clássicos estaduais para, no final do segundo turno, impedir, ou pelo menos minimizar o risco de marmelada. Coritiba e Atlético Paranaense no Couto Pereira. Pois é, o Atlético está jogando bem, o Curitiba nem tanto, O né? Atlético deu uma bobeada. Como? O Curitiba que começou a jogar bem de novo. Ah, mas o Ganhou jogo do contra o Havaí foi Santos. horroroso. Ah, não vi. Quando o Santos jogou bem, Eu voto no Curitiba. eu vou no Curitiba também. Quase fui no empate. América Mineiro e Atlético Goiás. Em Minas. Pois não? Empate. América. Fluminense e Botafogo. Fluminense. Empate. Palmeiras e Corinthians. Eu vou votar no empate, com o que o Corinthians será campeão do turno. Quero já deixar claro. O Corinthians, aliás, está com esse turno na mão. O Corinthians só não ganha o turno. Tanto faz se vai ganhar o turno, não importa o O campeonato. Corinthians o turno só não vale ganha nada. o turno e o troféu Osmar Santos do Diário Lance. Só não ganha se perder para o Palmeiras e o Flamengo ganhar do Vasco. Porque mesmo que o Corinthians perca, se o Flamengo não ganhar do Vasco, e o Vasco ganhar do Flamengo, e o São Paulo ganhar do Santos, a diferença do saldo de gols é tamanha que o Corinthians será o campeão do turno, tá? Então, fique tranquilo, corintiano. Juca, o Com Olímpica tá empate. te perguntando uma coisa. Mas mesmo assim, você acha que o Palmeiras tem alguma condição, mesmo que seja pequena, de ganhar do Corinthians? Claro que tem. Claro. Clássico desse, imagina, O Pa- quase ganhando do São Paulo o ontem. Palmeiras- No segundo tempo, mereceu ganhar O do São Palmeiras Paulo. não ganhou, mas todos os jogos que fez contra o Corinthians nessa temporada foi superior. É isto mesmo, isto mesmo. Quando você recebe um torpedo, né, o Thaís Almeida, você podia ler para nós o que diz o torpedo? Se eu Jana, entendesse o se que você tá entendesse- escrito. ajudar. Você não entendeu, né? Ó, se o Juca quiser, Se o Juca temos quiser, imagens, temos de, imagens do de- tênis. do tênis. É tênis isso, não é? Ué, você tá de tênis? Ah, mostra o Não, tênis eu tô do de Vitor. bota, gente. Que tênis? É tênis, do não é? Murray, do Murray Do ganhando Djokovic. do Djokovic. Ah, o Djokovic Aqui eu não sei o que tá se escrito machucou, embaixo. Aqui, ó. perdeu a invencibilidade. Federer e Nadal. Federer Nadal. Não, não Nossa, quero você não, sabe decifrar tá, muito não. bem. Mas, Porque minha ó, letra é muito ruim. Corinthians por e isso. Palmeiras, quem ganha? Empate ou dei? Esse é complicado, hein? Muito complicado. Eu vou Corinthians. mudar também. Eu vou votar no Corinthians. Pronto. os internautas estão votando no Chega. Palmeiras, viu? Só Chega. pra lembrar Vou votar você. no Corinthians. Acabou. E liquida esse problema. Santos e São Paulo. Santos, na cabeça. Ai, 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 Ah, ai, que ai, medo, ai, hein? ai, ai, ai. O programa vai quase inteiro, embora no titubeio dele. Olha lá, faltam Não, só... porque você tem, 30 minutos. você tem alguma noção do time de São Paulo que vai entrar em faltam campo? só 2 minutos? Você tem alguma Não, noção do time? faltam 20. gente. É. Você tem alguma noção do time de São Paulo que vai entrar em campo? Nenhuma noção. Porque o Adilson também não sabe Eu sei direito. que E tempo Luiz pra treinar Felipe- não tem. Eu sei que o... O São Paulo vai se classificar contra o Ceará? Na quarta, se você me responder isso, você pode me ajudar no São palpite. Paulo vai classificar contra o Ceará. O Luiz Fabiano não joga. Ah, que novidade. O São Paulo vai classificar contra o Ceará, vai perder do Santos. Então, no Santos e São Paulo, eu vou no empate. Muito bem. Flamengo e Vasco. Flamengo. Também acho. Flamengo. Grêmio e Inter. Inter, Inter, no Olímpico. no Olímpico. Sendo que o Inter, na quarta-feira, joga com o Independiente pela Supercopa, né, no Beira-Rio, para tentar ser campeão. Ceará e Bahia. Ceará. Ceará. Galo e Cruzeiro. Pois é. Ano Galo. passado, quando o Galo estava mal, o Cruzeiro bem, Galo. o Galo ganhou. Galo. Galo. Galo, com certeza toda? Não, sem nenhuma certeza, mas voto no Galo. Galo. Figueirense e Avaí. Figueira. Figueirense. Copa Sul-Americana. Botafogo e Galo.
Botafogo. Botafogo. São Paulo e Ceará, São Paulo. Você acha que o São Paulo é favorito? Sim. Eu não acho. São Paulo e Condições Ceará, iguais. São Paulo. Então você vota no Ceará? Tô quase ali. Quase ali. Olha, ó, só para dar graça ao jogo, lembremos disso, eu vou votar no Ceará eliminando o São Paulo da Ele Copa não vai- Sul-Americana. Ele não está votando. Atenção, torcida do Vozão. Como Ele não está torcendo para dar graça. Ele está torcendo para secar o Ceará. Conheço. Como você quer o Ceará? Teria uma- Conheço o que tem a ver uma metabolismo. coisa com a Olha, outra? mas vou te dele. contar, Juca, que tem aqui gente que é São Paulina e tá falando que perdeu a confiança no time, que acho que o Ó, Ceará ó, também. ó, É sério, eu tô vou- te falando, é o São Paulo Tri-Libertadores que tá falando O isso. raciocínio a respeito do jogo. O São Paulo com o Adilson, acho que só não levou gols em uma partida. Você fala muito do São Paulo. Só- Atlético presta Paranaense e atenção. Flamengo. Presta atenção, só não levou gols em uma Será o partida. capeta. Esse programa não se chama Tabelinha São Paulina. Nem corintiana. Até porque eu sou corintiano. Levou gols em todos os jogos. Sim. Quando precisou do resultado, não teve Ok. personalidade para conseguir. Atlético Não é favorito. Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Eu acho que o Atlético vai eliminar o Flamengo Furacão classifica. também. Palmeiras e Vasco. Voto no Vasco se Vasco. classificando. Se Não sei classifica. quem ganha, mas o Vasco se classifica. Vasco se classifica. Muito bem. Perguntas para os internautas. Quem vai ganhar o turno, Thaís Almeida? Olha, a gente fez uma pergunta hoje no Twitter, @allsport. Vou te falar que a maioria deu Corinthians, com certeza. Eu fiz as contas direitinho, muita gente respondeu, mas todo mundo falou Corinthians. Tem alguns que falaram Flamengo, mas a maioria foi Corinthians, sim, Juca. Que é o que A você maior acha. parte das respostas é de São Paulo? Não, então o necessariamente? Twitter pode ser do mundo É? inteiro. Não, eu então- sei que pode, mas É. você consegue localizar, não? Às vezes sim, se a pessoa coloca onde ela Tá. mora, sim. E não esquece que em São Paulo tem a torcida toda contra o Corinthians. Exatamente. Nossa Senhora. Torce contra. né, Nossa Vitor? Senhora. Contra o E não Corinthians. adianta nada, né? Torcer Continua contra faz assim. parte do futebol. Vocês resolvem claro, alguma coisa. evidente. Nem a favor vocês resolvem também. Também não. E o que dizem os internautas em relação a essa questão capciosa que você inventou, Thaís Qual Almeida? é? Eu inventei. Quem deve dirigir a seleção brasileira em Londres? Mano Menezes Olha. ou Ney Franco? Olha, Ou Alex Ferguson. então, a gente recebeu muitas respostas, acho que foi o recorde de resposta no Twitter, muita gente mesmo respondeu. Olha, eu contei, eu fiz as contas, olha isso, eu fiquei contando 900 respostas. Sério? Juro por Deus, eu contei até as 900, a maioria deu Ney Franco. E quem não falou Ney Franco, que falou, mano, se for para agenciar os jogadores, é o Mano, se for para treinar um time de verdade, é o Ney. Então, tem gente que vota no Mano para agenciar só, que é o Paulo Rocha. E você? Olha, É complicado. Eu sou a favor de ser o Ney Franco, por uma razão muito simples. Eu acho que ele está fazendo um trabalho magnífico, né, à frente da seleção, das categorias de base. Acho que submete a um desgaste menor o técnico da seleção principal, Se é que vai ser técnico até lá, né? se é que vai ser técnico até lá, né? As experiências anteriores com o técnico da seleção principal não só não deram certo, Tem como razão. deram muito errado. Tem razão. Né? Então, eu separaria uma coisa da outra. Eu, pela questão do desgaste, iria com o Ney Franco também. Não, e depois ele está fazendo um trabalho de admirável, né, Porque Vitor? tem uma coisa... Admirável. Você se deu conta que ele não perde jogo, Não, o Ney Franco sempre foi bom treinador. né? Sempre foi bom treinador. É que tem aquela coisa. Quando o Mano chegar para dirigir a seleção olímpica, É um ser estranho, não é? Que o próprio jogador vai dizer, pô, o que esse cara veio fazer aqui agora? mas tem o outro lado. Ele fala, não, eu quero mostrar serviço para o técnico da seleção brasileira. É. Agora, Mas o respaldo popular, que acaba de alguma maneira... fazendo sentido, sabe, né? as pessoas sucumbem à pressão, ou mudam um pouco as atitudes delas. Eu acho que o Ney Franco tem, ao lado dele, hoje, a confiança do torcedor, enquanto o Mano não tem. Então, Por isso eu iria com o Ney Franco. Então, e você se referiu a uma coisa que eu não sei até que ponto é verdade, Vitor. O jogador que se vir diante do Mano Menezes dirá, pô, preciso mostrar jogo para o técnico da seleção. Você acha que um jogador que vai para a Olimpíada, independentemente do técnico que o esteja dirigindo, ele sabe que, de acordo com o rendimento dele, ele apresentará jogo para a O seleção Ronaldinho principal ou sabia na não? última Olimpíada? Ué, só sabia. Ele foi lá para ser o capitão, para ser o dono do time. Não jogou nada? Não jogou nada, porque, tava com amebíase. Vai fazer o quê? Tem Aliás, isso, essa né? convocação do Ronaldinho, hein?
Isso revela Eu- digamos, se não... Desespero de causa. Uma correção de rota, né? Uma mudança de caminho, né? Porque correção eu acho que até um erro de caminho. Não, pois é. Até uma mudança dele, mas uma mudança errada. Pois é, eu mais ou menos tinha certeza que ele convocaria, porque ele está naquela situação, precisa ganhar. Imagina se eu perco em Gana, se eu perco para Gana. Em Londres. Né? E o risco existe. Gana não é um time... Um time né? médio. Não, né? Médio. Segundo escalão com o pé no terceiro. Exato. Terceiro com o pé no segundo, Isso. como quiser. Isso. Mas há quem diga no Twitter que também é uma forma de prejudicar o Corinthians, né? Na verdade, o Flamengo, desculpa. É, o isso Corinthians é também, né? O Flamengo tirou e o rabo. Corinthians. Mas, Todo mundo estava falando mandaram isso. o jogo para o Corinthians e Flamengo. É tal história, né? É uma burrice, Sim. é uma estupidez da CBF que na data FIFA o Campeonato Brasileiro continua. É tão simples quanto isso. Não é culpa do Mano, nem do Luxemburgo, nem de nenhum técnico de seleção. O técnico da seleção tem que convocar os melhores jogadores que ele achar que tem que Eu não convocar. acredito nessa teoria de que ele faz isso para prejudicar os times, porque ele está no momento em que está pensando muito Nele mesmo, na seleção em dele. como sobreviver no Não, cargo. e depois é o seguinte, quer dizer, a teoria é para ajudar o Flamengo. Ele está Ajudar o trabalhando para o Corinthians. Corinthians. Ajuda- Não, confunde. ano passado, vou lembrar, o Corinthians era líder do Campeonato Brasileiro. Tinha um jogo dificílimo contra o desespero do Vitória em Salvador, no verão, final de ano, dezembro, ou no final de ano, novembro, últimos dias de novembro. Ele tirou do Corinthians o Elias e o Jusilei, levou para o Catar, para um jogo de meio de semana contra a Argentina, que o Brasil perdeu, e devolveu na sexta-feira os caras mortos para jogar. E os caras não renderam nada. Bom, estava ali para prejudicar o Corinthians? Não. Era para ajudar o Corinthians? Também não. Quer dizer, era para ele estar pensando na seleção dele, ponto. Ponto. O problema é o calendário. O problema é isso. Só no Brasil, gente. Só no Brasil, no dia da data FIFA, tem campeonato nacional. Só. Em todos os outros países o campeonato para. Agora, aí você fica crucificando um treinador, ou fica vendo teoria da conspiração, jogadas mirabolantes. Não. É a incompetência desta CBF. Simplesmente isso. Não é má vontade com o ditador. Aliás, por falar nisso, Porque eu achei o Gaddafi está caindo, hein? Até o Mas Gaddafi. não deveria ter caído faz tempo. Não sei Sim, até onde pois vai. pois é. Quem sabe, né? Isso aí chega aqui até ali, Jacarepaguá. Por falar nesse tipo de assunto, essa mudança do Corinthians e Flamengo para uma data que não é da televisão, você acha que realmente a CBF decidiu confrontar a TV Globo? Eu acho que... Porque as notícias de bastidores dão conta disso e eu não bloguei sobre isso porque eu não consigo acreditar. Pequenas maldades eu acho que ele fará, mas eu tenho informações também que agora caiu a ficha dele, ele se deu conta que a matéria da Piauí foi desastrosa. Agora ele sabe que a matéria foi desastrosa. Só agora. Demorou, hein? Demorou um pouco, né? Mas ele se deu conta de que a matéria, que ele sangrou em saúde, ou como diria minha avó, que ele deu bom dia a cavalo. Agora ele se convenceu disso. Ele vai fazer o quê? Bom, Essa talvez questão. tente um Essa é a minha recuo dúvida. estratégico. Né? Recuo? Um recuo estratégico. Pra parecer sorridente. Ele conseguiu juntar, né, até a Dilma Rousseff com o Fernando Henrique. Né? Porque ele disse, tudo bem, que a Dilma não gosta de mim, o Fernando Henrique também não gostava. Né? Quer dizer, então, que bom, né? Eu sempre digo isso. Né? Ele está juntando o que há de melhor no país contra ele. Aliás, né? esse começo da Dilma como presidente para o futebol é Sem dúvida. promissor, né? Sem dúvida nenhuma. Será que o digníssimo Luiz Inácio Lula da Silva... Deve estar olhando, dizendo, por que eu não fiz igual? Esta Será? mulher, hein? Esta Será? mulher. Quem diria, esta mulher, não? Esta mulher. Mulheres têm características, às vezes não, no mais das vezes, que os homens não têm. Muitas. Embora, é claro que a mulher seja capaz de ser sedutora, capaz de ser, às vezes, né, simulada. Ser o quê? Simulada. Simulada. Isto. Tá. Minha mãe fala isso, simulada. É a idade. Mulher é muito menos chegada à hipocrisia do que o homem. Com certeza. Muito menos. E é muito claro que de quem a presidenta Dilma não gosta, ela não consegue disfarçar que não gosta. E é evidente que ela não gosta dele.
E já deixou isso muito claro, que não quer vê-lo pintado a ouro. Já disse isso para governadores de estado. Este eu não quero ver pintado a ouro. Não quero fazer foto com ele. Mas na sua profunda arrogância, ele achava que podia até com isso gerar que não pode. Verá que não pode. Será, Juca? Verá que Eu não sempre tenho o pé atrás, né? Sim, claro. Pela nossa história, né? Sim, evidente. Você faz... O modus operandi brasileiro. Faz bem em ter, faz bem em ter, faz bem em ter. É a tal história. Mas estou animado, honestamente. O cético nunca se decepciona, né? Essa é a vantagem. O otimista se O decepciona. cético se decepciona também, acredita em mim. É? Acredita. Muito bem. Então, Thaís Almendra, conte-nos tudo sobre os nossos internautas. Tem muitas perguntas, Lucas. Cada um fala uma coisa aqui diferente. Vou tentar pegar assim, as mais legais. O Flávio De Favari pergunta se vocês acham que o Flamengo é samba de uma nota só. Imagina. Puxa não. vida. Tem um maior repertório o Flamengo Não. e cada vez terá mais. Né? Não Cada acho. vez terá mais. O Flamengo está fazendo... Gente, o Flamengo perdeu um jogo no Brasileirão. Você prometeu o título invicto, né? Prometi. Semana passada. Eu queria fazer um comentário a esse respeito. Verdade isso. O que aconteceu contra o Atlético Goianiense foi uma catástrofe. Verdade que não Sob tínhamos... o ponto de vista flamenguista. Sim, mas eu quero lembrá-lo... O heróico do... Sim, quero lembrá-lo que Pessoal do Agrão. que Ronaldinho Gaúcho não jogou. Nem Renato. Também faz muita falta. Sim. Né? Mas o Ronaldinho Mas não justifica. Jogou. Com o Ronaldinho, o Flamengo não perdeu nenhum jogo. Mas não nesse justifica brasileiro. uma derrota daquelas. Não justifica. O Flamengo com Foi muito mal. aqueles que acreditam que posse de bola... Acho que o Vanderlei fez uma bobagem de sair com 3 zagueiros, né? Sem ter absoluta certeza de como estaria o Alex Silva. Aliás, o Alex Silva me lembrou o Alex Silva da final do São Paulo e Havaí, né? Da ressacada. Jogou muito mal. O Flamengo teve mais de 60% de posse de bola. Sim. As pessoas não saibam disso. Tomou 4 gols. Tomou 4 gols. Vê que é o futebol, né? Birner, semana passada, você falou que a solução para o Corinthians talvez fosse o Liedson. Estão cobrando isso, né? Já que sábado jogou com todos os seus atacantes. E qual que é a solução agora, já que perdeu? Continua sendo o Menon Timão que está falando Continua isso. sendo o Liedson. E agora, como o Tite disse, ele vai tentar alguma alternativa diferente. Você ofensiva. tem compatibilidade de jogarem Danilo e Alex no mesmo time, pelo fato de ambos serem canhotos e tal? Não, em tese não. Eu também não. Só que o Danilo está muito preso. É. Muito preso lá perto da linha da lateral Mas, direita. Vitor, né? o que eu acho é o seguinte... Isso que eu O não Danilo era entendo. o principal articulador do Corinthians. Isso na que eu não fase entendo boa. muito em vocês que adoram os esquemas táticos. Está muito bem. Ele está muito preso. Ele, no jogo contra o Figueirense mesmo, deu 2 gols que não foram feitos. Dentro da área. Pum, serviu para fazer o gol. O nego não fez o gol. O Corinthians perdeu um sem número de oportunidades. Contra o Figueirense, não. Sim, perdeu. Não. Corinthians, sim, Corinthians... Dificuldade para entrar na área com a bola. Até ameaçou com chutes de fora, nos cruzamentos, mas para entrar com a bola O dominada Corinthians, na área... no segundo tempo, desesperou, começou a mandar chuveirinho, que não Isso. era uma característica do Corinthians Isso. até aqui. Mas o que eu digo para você é o seguinte, criando chance de gol, o Corinthians está. Com o Alex e Danilo. O problema não me parece esse. O problema é que, as coisas de repente desandam mesmo. Né? Bola bate na trave. O Willian entrou, pá, de cara mandou uma bola na trave. Né? É que, assim, eu acho que a gente tem uma coisa, ele preza muito o bom ambiente entre os certo, jogadores, né? muito. Se ele repete o time, ele entrou com o mesmo time que havia perdido o primeiro tempo para o Atlético Mineiro, Verdade. por 2-0. E voltou Ele com o poderia mesmo ter- time do segundo tempo. A única, pra fazer diferença, virada. a única diferença é que ele segurou o Alessandro no time e tirou o Helder. Isso. Lá em Minas ele tirou o Alessandro e trouxe o Jorge Henrique para a esquerda e o Helder foi para a lateral direita. Se ele entra com a segunda escalação, provavelmente ia ter jogador olhando torto. Porque fala, 45 minutos e eu perdi minha posição. É. Agora ele tem um pouco mais de, digamos assim, de liberdade, Para mexer. sem incomodar, sem atrapalhar o bom ambiente. Porque a gente não pode esquecer uma coisa, é ridículo, não deveria ser assim, mas jogador de futebol é cheio de coisinha. É cheio de É coisinha. cheio de coisa, não é um profissional normal, não é como um Para- trabalhador do dia a dia. Para animar um pouco o torcedor do Corinthians, se é que ele está precisando ser animado, né, depois de mais uma bobeada de Flamengo, de São Paulo e de Vasco, né, que não se aproveitaram da derrota do Corinthians. O Corinthians treina a semana inteira. Seu adversário, em Presidente Prudente, o Palmeiras, joga no meio de semana com o Vasco. Seu rival na luta pela liderança do Brasileirão, o Flamengo, joga no meio de semana no Paraná, pela Copa do Brasil.
O São Paulo, outro, que disputa o primeiro lugar no Brasileirão, joga no meio de semana com o Ceará. Ou seja, tudo a favor do Corinthians. Certo? Tudo a favor do Corinthians. Essa rodada era favorável ao Corinthians. Sem dúvida. Eram 2 clássicos de candidatos ao título do primeiro turno. O Flamengo pegando o Inter fora e o Corinthians em casa. Isso, e jogando no sábado, né? Podendo jogar pressão em cima dos outros, né? Realmente. Foi uma lástima do ponto de vista... Thaís, vou contar uma coisa para vocês que nem devia. Vou cometer aqui uma inconfidência. O que a Thaís aprontou? Para você. Thaís Almendra, no sábado, entrou em tamanha depressão e não saiu à noite. Não foi abalada. Mentira, mentira. Saí sim, gente. Saiu? Não fiquei tão depressiva, não. Onde você foi? Tava com medo. Ai, gente, eu vou ficar falando onde eu fui aqui. Que tipo de... Fui num bar eletrônico, Tá. eletrônico. Um bar eletrônico. Senta no bar e Um bar toma no choque? creme. É música eletrônica, gente. Ah, a é porque música o eletrônica. Birner fica me fazendo essas perguntas porque ele me critica, porque eu achei gosto de que bar sertanejo. eletrônico você tomava Aí, um chopp. Ele acaba bateria, comigo. Mas não é música Eu fui eletrônica. assistir sexta-feira Green Velvet, Renato Cohen, Murphy, espetacular. Sério? Espetacular. O que é Legal. isso que você foi São DJs. São DJs sensacionais. Green Velvet. Isso. Sensacional, viu? Juca, Pra eu tenho quem uma gosta de música pergunta pra eletrônica. você. É. Os internautas estão perguntando aqui desesperadamente se você pintou o cabelo. Não seja ridículo. Ele faz relaxamento Faz favor. capilar, ele não Faz pinta o favor. cabelo. Eu não faço nada. Não, tinha esse gelzinho, essa coisinha pra Eu vou ficar... explicar. É o que eu bonitinho. saí, é que eu fui caminhar hoje, 12:30, tomei banho e vim pra cá, tô com o cabelo molhado Todo mundo ainda. tá perguntando, eu juro, Imagina. virou Não, e tem uns assunto fios aqui. brancos Mas assim, é ó. claro, Não, já pior é que pintaram eu Thaís, o não, cabelo. dá uma olhada aqui, não, Thaís. Dá uma olhada aqui, ó. Olha Olha, esse fio aqui. Eu vou dizer uma coisa. Não, mas o cabelo dele é bom. Olha isso aqui. Eu vou revelar até um preconceito meu. Entre tantos que eu não tenho, esse eu tenho. Eu detesto essa coisa de gente que pinta cabelo. Eu acho que as pessoas... Mulher eu admito. Homem que não se assume, eu acho absurdo. Não assume o quê? É que eu tenho cabelo Grisalho? branco. Eu gostaria de ter Então meu você cabelo. não é Eu tenho- metrosexual, Eu né, tenho Juca? idade para Uber. ter cabelo branco. Uber. Infelizmente ainda não tenho. Tenho muito pouco. Mas a minha avó materna morreu com 82 anos, sem nunca ter pintado o cabelo Nossa, e sem um fio de cabelo branco. que bom. Provavelmente É puxei bom, dela. genética. Pois é. Agora, Isso meus mesmo. irmãos não, meu pai não, minha mãe Não? não, só eu. Não, mas Enfim. não é muito branco. Bom, Isso, é dane-se. relevante, isso acho que isso é relevante pra quem tá assistindo o programa. Não, Não, mas eles que estão perguntando, relevante é a sua O careca. cabelo. Mas a minha careca é minha careca. Eu, quando você ficar careca, raspei e pronto. A Ana vai Sem dizer que a drama. gente tem 2 minutos apenas. Teria uma pergunta que não fosse sobre cabelo? Pode falar também dos meus dentes, que eu não arrumei. Tem bastante. Nariz que é grande. Sério, eu como só diz fiz minha essa avó. pergunta porque todo mundo tava me enchendo o saco aqui Imagina. e perguntando. Thaís, pergunta pro Juca, pergunta. Sabe o que é Eu o pior? perguntei. Ele faz esse discurso todo, mas pintou o cabelo. Você é louco. Não pintou, não. Tá Pintou. na cara. Eu tô vendo daqui, gente. Ó, não é que eu tô defendendo o Que Juca, cor é não. essa? Eu verdade. acho- É Acaju? fato. Acaju? Como diria minha neta, eu acho ridículo. Ridículo. Quem pinta cabelo. É verdade. E o que você acha da cor acaju? Hã? Pergunte a Heródoto Barbeiro. Não, Esse mas, eu- gosta de pintar cabelo. mas tem um internauta aqui Eu que não tem uma gosto. pergunta boa de verdade agora, gente. É o Antônio Carlos Alves, acho que é isso. Ele tá perguntando, Ricardo Teixeira está muito ligado ao Andrés, né? Opa. E brigar com a Globo pode prejudicar de alguma forma o Corinthians? Vocês acham isso? Não vai ver isso. Não vai procurar pelo em cabeça Só de tô ovo. entendendo uma Nem coisa. cabelo pintado na minha cabeça. Pera, só uma coisinha. Ah. Quer dizer que existem benefícios? Não, benefícios não. Porque se vai prejudicar, então, Não, quer dizer, então claro. os outros que estão brigados estão sendo Quem se dá prejudicados. muito bem com a Globo nesse momento, por exemplo, é o São Curiosa Paulo Futebol pergunta. Clube, que entregou o Morumbi à empresa de Exatamente. eventos da Globo, a Geo Eventos. Quer dizer, não é por aí. Tá? Fique tranquilo. Não acho que as coisas Não são misture assim. alhos a com este bugalhos. ponto. Tá bem? Olha, Olhos com Ana, bugalhos. podemos desistir? Quer dizer, podemos dar adeus? Desistir, Ou Juca. devemos continuar mais um pouco? Podemos fazer a nossa... Mais uma pergunta, mais uma pergunta. não. Temos um merchan. Tome chá Merchan? de cadeira, esperando pela queda, de Ricardo Teixeira. Compre lençóis freáticos, os únicos 100% Foi, naturais. não lembro mais de todos. Lojas Decimais, precisão rigorosa em resultados E os Machados de esportivos. Assis? Machados de Assis, para dar em certas caras de pau. Frequente as faculdades mentais, onde o aluno sai maluco. E o Banco por da Praça? Um ensino superior. Banco da Praça, que para você trabalha de graça. E água da bica? A água da Essa bica, não tem mais. Não tem mais. Era a água que o Juca Kfouri indica, mas não é mais porque fizeram uma cachaça com esse nome. Olha só. E registraram no Instituto Nacional de Patentes. A Ana falou, agora sim. Tchau. Até segunda. Uma boa semana a gente, todos. Boa semana.